transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, hoje nós temos a continuação do livro de Gênesis. Agora mostra a hierarquia da complexidade da criação de Deus. Deus não criou tudo igual. Tem os vegetais, os animais e depois o homem. O homem com duas faculdades que deixa ele completamente diferente das demais criaturas, a inteligência e a vontade. Aqui fala, façamos o homem à nossa imagem. Façamos, olha que coisa mais interessante. No Antigo Testamento não tinha noção do que era a Trindade, né? E no entanto escreve façamos. Olha como já tem inspiração de que são quem façamos quem? A Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o homem, a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Ou seja, nós somos imagem e semelhança. Alguns teólogos dizem que imagem é porque nós nascemos com as faculdades superiores, nós somos livres, nós podemos pensar, né, buscar o fim das coisas, nós podemos relacionarmos com as pessoas e com Deus. Isso é imagem. E alguns teólogos, doutores da igreja, dizem que semelhança são aquelas pessoas que, além de ter o potencial, coloca em prática a via do amor, da moral. Nós temos uma tarefa para cumprir nessa vida, a tarefa de nos configurarmos a Jesus. Algumas pessoas cumprem bem, outras não. Então algumas pessoas ficam imagem, mas não são semelhantes, porque agem no egoísmo. A semelhança na Trindade são as pessoas que se relacionam bem, as pessoas que estão decididas a amar. Isso que a gente tem que pedir como o maior milagre de Nossa Senhora, o milagre de amar. Eu tenho batido muito na tecla que nós da igreja, mesmo as pessoas boas que rezam muito, têm pecado muito no acolhimento, no amor, de abraçar quem está lá fora sem preconceito. Calma, quando eu digo sem preconceito, eu não estou dizendo que tem que aceitar o pecado, mas aceitar a pessoa e fazê-la primeiro apaixonar-se por Jesus através de Maria. É isso que Nossa Senhora faz. Isso que ela fez comigo. Eu já contei do meu testemunho, está na internet, que eu tive uma visão dessa Nossa Senhora, e demorou muito para eu mudar de vida. Ela teve muita paciência. O padre que me acompanhou teve muita paciência. Não adianta ficar apontando o dedo agora no início, se a pessoa não tem ainda preparação para Deus. Nós temos que ser as pessoas mais bem relacionadas lá fora. A igreja sempre sofreu nesse aspecto. A igreja tem um grupo do pode tudo, né? Que não existe, tudo é lei, não. E infelizmente, temos um grupo bom, que se converte, mas às vezes não consegue acolher bem quem está lá fora, né? Essa é a chave. Assim como, por exemplo, tantas vezes quando eu falo, eu sou mal interpretado, né? Quando eu falo que espiritismo é incompatível com a fé católica, eu não estou falando que o espírita, a pessoa, não deve vir à igreja. Eu não estou falando que nós não devemos visitar espíritas. Claro que devemos. Tomara que a igreja encha de pessoas que são espíritas. Mas não para continuar no espiritismo, para descobrir que quando se fala de Jesus, é incompatível. Como é que você vai pensar que existe uma reencarnação? Ora,
pensa um pouco, se existe reencarnação, a redenção foi descartada, ou não? Você jogou fora tudo aquilo ali. Então é isso. Agora, a pessoa tem que estar aqui. Da mesma forma, outros pecados. Quando eu digo que maçonaria é incompatível com a fé católica, eu não estou dizendo que o maçom não deve vir às vezes chega, não, o padre não gosta. Claro que a pessoa do maçom deve estar aqui. Oxalá se enchesse de pessoas que são da maçonaria na nossa igreja, né? Como que seria maravilhoso. Agora, o que o maçom tem que descobrir, que ele não sabe muitas vezes, é que a maçonaria tem a ideia de um Deus deísta, que cria e depois deixa o homem à deriva. Ela nega os dogmas. Todos os dogmas são negados, porque existe um relativismo religioso. E nós cristãos não podemos viver no relativismo. Nós temos que lutar pela verdade. E assim por diante. Nós nunca, jamais podemos confundir o que a pessoa frequenta ou o pecado da pessoa com a própria pessoa. Aqui é o lugar dos pecadores. Todos. Até porque nós não escapamos. Mesmo que eu não seja maçom nem espírita, mas eu tenho outros defeitos, né? Então nós não escapamos aqui. Todos nós somos doentes, na verdade. Não sei como é que Deus tolera tanto. É muito amor, né? Todo mundo doente, não escapa ninguém. O que nós temos que fazer? Um dá a mão para o outro ajudar, embasado no magistério da igreja. Ou seja, também existe uma ideologia de que a igreja é cheia de pecadores, então não tem que ouvir. Não, só fica com Jesus mesmo, ouve Jesus. Isso é um perigo. Claro que Deus, sabendo que nós somos fracos, Ele quis a igreja visível. Existe uma igreja invisível, que é o corpo de Cristo. Mas Ele quis a igreja visível, fundada sobre os apóstolos, que mantém até hoje o depósito da fé, que se embasa em quem? No magistério da igreja. Isso nos dá força. Os dogmas, por exemplo, esse preconceito é engraçado. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade. Pessoas que são muito afastadas da igreja, quando você fala, nossa, eu gosto da igreja, mas eu não gosto dos dogmas. Não sei se já viram pessoas assim, como se os dogmas fossem, isso vem da Revolução Francesa, né? É aquele preconceito. O dogma é a nossa maior alegria. O dogma é uma lanterna que mostra onde eu tenho que ir. O dogma é nada mais, nada menos que uma revelação divina. Por exemplo, que Jesus é filho de Deus é dogma. Isso é ruim eu saber? Então a ignorância tem feito a gente errar demais em vários aspectos. Em vários aspectos. Nós devemos sempre apontar o sexo. O sexo não foi feito simplesmente para o prazer. Não, mas hoje é assim, padre. Tudo bem, hoje é assim. Mas será que essas pessoas estão felizes? Estão plenamente realizadas? Ou a gente vê uma sociedade doente, depressiva, em pânico, insônia, que não se realiza? Vamos, abre os olhos um pouquinho. Será? Se fosse para hoje, na revolução sexual, com contraceptivos e tudo, por que a sociedade não está mais feliz? Porque se apega a um prazer que não é absoluto. O sexo foi feito dentro de um projeto de família, matrimônio, para ser doação, como é imagem e semelhança com a Trindade. Quando o sexo se torna um usar o outro pelo prazer, desconfigura a nossa dignidade. Ok? Então, quando a gente fala que nós não somos resumidos a sexo e afeto, isso não interessa se é hétero, se é homo. Todos, se for só pelo prazer, diminui a dignidade. Um dos pecados que mais levará pessoas ao inferno é o 6º mandamento.
Ah, eu não sei qual é o sexto. Vai aprender lá na formação de mandamentos, né? Porque tem muita gente que não tá assistindo. Católico que não sabe nem os mandamentos é católico fraco, ignorante, que não tem raiz. Precisa aprender os mandamentos. Está lá no YouTube, ou se quiser conversar depois, participe. Amanhã com a quinta tem formação de novo dos mandamentos. Importante se formar, para depois não ficar como uma folha que vai para um lado e para o outro. E no Evangelho, Jesus fala da hipocrisia, que também é muito comum hoje em dia. A hipocrisia nasce consequência das pessoas que cobram demais dos outros. Por quê? Ora, se eu cobro demais dos outros para comportar do jeito que eu acho que é o correto, e eu sou miserável tanto quanto ela, vai acontecer que mais cedo ou mais tarde eu vou ser hipócrita. Não é verdade? Por exemplo, os fariseus estavam preocupados por que os apóstolos não lavavam as mãos. Aqui ele não fala, mas em outra passagem Jesus fala: o que suja o homem não é o que vem de fora. Não quer dizer que cristão deve ser asseado, né? Vamos também colocar as coisas, né? Não. Os discípulos chegam lá, mãozona para comer, mãozona preta. Não. Mas simplesmente Jesus está dizendo que está dando muita importância ao que vem de fora e está se vigiando pouco o que sai do coração. Onde está o meu coração, né? Está apegado à lei ou ao amor? Será que está apegado mais à lei ou a amar? Nós precisamos amar. Então vamos pedir essa graça para Nossa Senhora hoje. Essa graça especial. Gente, não é fácil, hein? Eu tenho 2 anos e meio de padre, que é muito pouco, e já tem coisas que eu fiz que eu jamais faria de novo. E daqui 5 anos vai ter coisa que eu jamais faria, certo? A única coisa que a gente precisa é deixar Nossa Senhora e o Espírito Santo moldar a gente. Moldar. Quantas e quantas vezes eu briguei lá em cima, briguei, que hoje eu penso, para quê? Né? A gente começa a abrir a mente, primeiro, gente, isso não é relativizar, tanto é que eu falei aqui, ó, não falei do que é pecado? Eu não estou relativizando a verdade, o que é verdade é verdade. Quando eu falo de alguma coisa, de alguma doutrina, seja sexual, seja espiritual, e eu não digo que eu não sei, é porque eu já sei que é o magistério da igreja. Não é uma opinião pessoal minha. Não é relativizar, mas entender a separar as coisas. Precisamos de missionários que possam atrair novas pessoas para dentro da igreja. E para isso, nós vamos ter que caminhar com os nossos irmãos lá fora com paciência, sem relativizar. E aí, aqui dentro nós vamos fazer o quê? Formação, experiência no Espírito, a renovação tem a experiência no Espírito Santo, fogo. O que mais? Experiência, claro que tudo é uma preparação para o ápice. Qual que é o nosso ápice? Os sacramentos. Todos nós, já pensou? Nós todos soldados de Jesus, soldados que amam, que chega e ama a pessoa, né? Eu sempre digo, vai que um dia você está andando em Porá, você vê o marido da sua melhor amiga uma prostituição. E no outro dia ele vem no grupo de oração. Dá vontade de parar, né? O que você vai fazer? Ele não se abriu com você. Você não é
nada de autoridade. Qual é a única autoridade que nós temos sem pedir permissão para o outro ser humano? Qual é a autoridade que a gente tem? Serviço e amor. É a única coisa. Eu já disse, tem gente que fala: padre, tem um lá que vai na sua missa que está traindo um marido com outro que vai na sua missa. Eu posso fazer o quê? A pessoa não me deu espaço. O que eu posso fazer é rezar e tratá-los bem, até que um dia eles me procurem. Isso, eu sou o padre, vocês menos ainda têm autoridade. Eu não posso chegar: ah, você está traindo a fulana? Vai olhar para mim e falar assim: o que você tem a ver com a minha vida? Não pedir ajuda. Então, vamos ser humildes. Você viu? Vem, que bom que você veio, bem-vindo. Vamos agora ter uma experiência com Jesus. Eu posso rezar por você? Vamos adorar o Senhor. A nossa alegria está aqui. Como essas pessoas geralmente não têm alegria verdadeira, uma hora ou outra dá um choque com esse amor que vem de Deus, e ou vai partilhar com você: olha, eu tenho uma fraqueza, ou vai procurar o padre. Mas primeiro temos que ter paciência. Então, que Nossa Senhora, eu acredito que Nossa Senhora tem nessa paróquia um projeto muito belo, difícil, de restaurar a credibilidade de quem não relativiza a fé e a verdade. Porque hoje estão se tentando conquistar o povo, relativizando a verdade. Amar a todos. Se você disser que aquilo é pecado, você é do ódio. Você está criando ódio. Racista. Essas linguagens que no final são hipócritas, ideológicas. Não, vamos acolher a pessoa sim, mas fazer com que elas tenham uma experiência com Jesus e depois mostrar o que é a verdade sim. Não existe amor sem verdade. Ok? Não existe amor sem verdade. Mas primeiro vamos amar, e depois, pouco a pouco, fazer cada um experienciar esse amor. Que Nossa Senhora nos dê essa graça.